Olá pessoal, boa noite. Já estava enviando aqui esse aviãozinho, essa setinha aí para um monte de gente. Vamos fazer a mesma coisa, né? Convidar todo mundo porque essa live vai ser incrível. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Pronto. Fixar aqui o título. Como é que tá o som, pessoal? Gustavo, boa noite. Me diz como é que tá o som. Boa noite, Simoninha. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aí. Me dá um feedback aí como é que tá o som para eu poder chamar a Bruna. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, a Bruna até já enviou o convite aqui. Vamos usar essa setinha aí para convidar todo mundo, porque essa live vai ser sensacional. Obrigada, pessoal. Olá, Oi, Bruna, tudo tudo bem? bem? Tudo bem. Eu falo com os meus convidados que eu não conheço vários, né? E pessoalmente, mas tenho a oportunidade de estar aqui, passar essa horinha aí com você. Então, prazer em te Prazer conhecer. é Boa todo meu. noite. Muito obrigada pelo convite. Eu amei o convite. Obrigado, Ivan, também, né, por ter feito essa ponte, Ivan querido. E os amigos do Ivan são meus amigos também. Que bom, com certeza, meus também. Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite para Eu que trazer esse assunto agradeço. aí super curioso, que pouca gente fala, né? A gente precisa levar esse conhecimento para mais pessoas, para mais alunos, para mais pacientes, né? Para mais fisioterapeutas, por favor, né? Exatamente, para mais fisioterapeutas, enfim. Então, por isso que eu falei, galera, usa essa setinha aí, esse aviãozinho, eu nunca sei qual é o nome disso, esse aviãozinho, essa Aviãozinho, setinha, para aviãozinho. convidar, esse aviãozinho, para convidar todo mundo aí para escutar a Bruna falar É sobre o um zumbido. assunto apaixonante. Todo mundo vai se apaixonar, porque é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Porque ele é estudado recentemente, né? Antigamente não tinha tantos estudos, né? Os estudos do zumbido têm surgido há pouco tempo. E para fisioterapia, então, pouquíssimo tempo, né? O primeiro foi em 2007. Então, há pouquíssimo tempo. Então, a gente tem pouca coisa ainda. Precisamos de muitos mais fisioterapeutas trabalhando com zumbido. E espero que muitos fisioterapeutas se apaixonem aí nessa live e entrem nesse mundo, que a gente está Perfeito. Então, precisando. deixa eu te apresentar aqui para a galera. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho de você. Então, a Bruna Cabugueira é fisioterapeuta e acupunturista, pós-graduada em fisioterapia cérvico-crânio-mandibular. Eu ia dar aula nessa pós, mas aí a data não Ah, bateu. uma pena. Não ia dar aula de zumbido, com certeza. Ia dar aula de cervical. Essa data não bateu. Trabalha exclusivamente com zumbido somato sensorial, que ela vai explicar para a gente o que é. Então, Bruna, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de você e explicasse por que você se apaixonou pelo zumbido. Conta pra gente. Vou contar. Assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei foi cardiorrespiratória, né? Nada a ver com essa área. E aí eu trabalhei muito tempo em hospital. E aí depois decidi que eu não queria mais aquilo para mim e fui fazer acupuntura. Fui fazer pós-graduação em acupuntura. Quando eu terminei a pós-graduação em acupuntura, vários pacientes começaram a vir para zumbido, né, para mim. E aí, na medicina tradicional chinesa, que eu respeito muito, né? Eles dizem que o zumbido é uma deficiência do yin do rim, né? Então, para eles é isso. E aí eu trabalhava em cima disso, como se fosse uma deficiência do yin do rim e não tinha resultado. E eu ficava chateada, né? Porque a acupuntura tem muitos resultados bons, mas realmente para zumbido, nessa visão, né, que eu respeito e depois estudando muito, eu entendi o que eles queriam dizer com isso. Depois eu falo para vocês um pouquinho. Só trabalhando dessa forma não tinha resultado. E aí quis a vida, né, que eu conhecesse, eu acabei conhecendo por indicação de amiga, igual o Ivan, né, uma amiga me apresentou uma médica otorrino, otoneurologista, que é o otorrino especializado em orelha interna. E aí eu fiquei amiga dessa médica e ela tinha acabado de chegar da USP, porque ela tinha feito a especialização dela lá. E aí ela falou: Olha, você sabia que lá na USP tem fisioterapeutas que tratam zumbido?
Aí eu falei, não, não sabia disso, né? Aí ela me explicou que existia um subtipo do zumbido, né? Que é um subtipo tratado por fisioterapeutas. E aí eu me interessei muito, ela me ensinou muito, assim, no mesmo dia ela já me deu vários artigos para ler, ela começou a me ensinar muito sobre isso. E aí eu falei para ela, como é que eu faço para estudar mais sobre isso aqui no Rio de Janeiro, né? Porque ela tinha acabado de chegar no Rio. E aí ela falou assim, olha, aqui no Rio não tem muita coisa, não tem nada, na verdade, né? Tem para médico e para fonoaudiólogo, mas para fisioterapeuta não tem. E aí, fiquei frustrada, né? Eu falei, como é que eu vou fazer agora para estudar? Comecei a estudar com os artigos que a gente tem, que são poucos, né? Que a gente tinha na época menos ainda. E aí, ela trabalhava no ambulatório de zumbido e tontura no Hospital Federal dos Servidores. Lá, ela era responsável pelos residentes, de otorrino, né? E aí, eu pedi para ela se eu podia acompanhá-la nesse ambulatório, mesmo sem poder, né? Ficava escondida lá, só observando ela dar aula para os residentes. E foi assim, eu ia toda quarta-feira para lá com ela, ficava lá assim quietinha no cantinho, ouvindo ela dar aula para os residentes e aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com a doutora Patrícia Mano. Foi isso. E aí Ai, que comecei maravilha. a ler mais, né? A pesquisar, e fiquei cada vez mais apaixonada. E é porque para quem gosta de tratar a parte somatoemocional também, é uma área muito interessante, né? A gente vai falar sobre isso, assim, como o zumbido tem muito a ver com as emoções, está muito interligado com as emoções, então é uma área apaixonante. E aí fui entrando. Essa pós que eu fiz, né? Eu também dou aula nessa pós. Nessa Eu vi aula. lá essa postagem. É uma pós linda também, é uma das primeiras aqui no Brasil que trata essa área, porque a gente tem pouquíssimos fisioterapeutas também que trabalham nessa área. Então tem muitos fisioterapeutas, muito não, né? Mas tem alguns que trabalham com DTM, mas poucos que Uhum, trabalham com zumbido, né? Apesar dessa relação ser muito grande também. E aí perfeito. começou a vir muitos pacientes com zumbido e eu decidi que eu ia só atender paciente com zumbido e hoje eu só atendo zumbido, Caramba. exclusivamente. E, assim, como é que fica a sua agenda, né? De curiosidade, porque assim, você só tem zumbido, né? E aí acaba que um monte de. Você tem que divulgar aí para os médicos que você, né? Para os médicos, fisioterapeutas, para os outros profissionais, enfim. E aí tá dando bastante vazão, ou seja, os pacientes estão te procurando para tratar especificamente zumbido? Então, eu decidi tratar só o zumbido, por quê? Porque eu não conseguia atender todo mundo, né? E eu deixava muito de atender muitos pacientes de zumbido para atender outras coisas. E aí eles ficavam sem atendimento. Para Ah, você ver sim. como tem Perfeito. falta de fisioterapeuta. E Verdade. as pessoas sempre perguntam por que que eu escolhi o zumbido, né? Mas na verdade, o zumbido que me escolheu. Porque realmente a minha agenda é lotada, eu tenho fila de espera e a gente precisa realmente de mais fisioterapeutas, né? Graças a Deus já tenho duas turmas formadas de após, então eu encaminho muito paciente para os meus colegas. Mas realmente, sim, a gente ainda precisa de muito fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? São Paulo tem muito mais do que no Rio, mas aqui a gente está precisando de muitos fisioterapeutas. Tem muita paciente, principalmente pós-Covid. Então vou botar aqui na pauta para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Vamos. É, E aí conta pra gente, Bruna, o que é classificado como zumbido, o que é zumbido, o que não é zumbido, né? E quais são os Uhum. tipos de zumbido? Então, primeiro, o que que é um zumbido, né? Zumbido é a percepção de um som na ausência de um som externo, né? Isso é a classificação do zumbido. É uma alteração estrutural e funcional do cérebro, né? Então, se eu tenho uma alteração na minha função, é porque eu tive uma alteração na minha estrutura, tá? A primeira coisa que precisa existir para ter um zumbido é uma lesão na cóclea, que é aquele caracolzinho que a gente tem lá dentro da orelha, tá? Nem sempre todo mundo que tem alteração na cóclea vai ter zumbido, mas todo mundo que tem zumbido tem uma lesãozinha na cóclea, tá? Essa lesão, ela pode ser tão pequenininha, que ela não precisa nem aparecer na audiometria. Ou seja, não precisa ter perda auditiva para ter zumbido, tá? Porque a audiometria, ela não lê todas as frequências que existem, ela lê algumas frequências. Então, às vezes, essa lesão na cóclea é tão pequenininha que não aparece nas frequências medidas pela audiometria, que é a coisa que os otorrinos chamam de perda oculta.
tá? Então, todo mundo que tem zumbido tem uma alteraçãozinha na cóclea, certo? Perfeito. E existe. Qual foi a outra pergunta? Quais são os tipos, né? Existe o Quais são os tipos zumbido de zumbido? objetivo, que é aquele zumbido que, além do indivíduo, o examinador também consegue ouvir, que é mais raro de acontecer, que acontece muito nas mioclonias. Mioclonia do tensor do tímpano, mioclonia do pálato, que são também, né, características do zumbido, que o fisioterapeuta ajuda muito. Em caso de mioclonia, o fisioterapeuta ajuda demais. Fisioterapia é certa nessas áreas, tá? E aí são zumbidos que às vezes a gente consegue ouvir como examinador. E os zumbidos subjetivos, né? Que é o que acontece na maioria dos casos, que é aquele zumbido que só quem percebe é o próprio indivíduo, né? A gente não consegue ouvir, que é a maioria, tá? E qual foi a outra pergunta? E onde entra o zumbido somatosensorial? O que Ah, é o tá. zumbido somatosensorial? E aí tem um subtipo do zumbido que tem influência de músculos e articulações da região da cabeça, do pescoço e da cintura escapular. Esse subtipo é o que nós chamamos de zumbido somatosensorial, né? E a sua principal característica é a alteração na sua percepção psicoacústica, ou seja, a capacidade de alterar o seu tipo, alterar a sua frequência, alterar a sua localização com movimentos da cabeça, dos olhos, da boca e do pescoço. Tá? Então, esse é o tipo de zumbido que a fisioterapia trata, o zumbido somatosensorial. Lembrando que zumbido nunca é por uma coisa só. Ele é multifatorial sempre. Então não existe um zumbido só somatosensorial. Né? Zumbido sempre é por vários motivos. É como se fosse um copinho que vai enchendo ali por vários motivos. Alguma coisa acontece que o copinho transborda e a pessoa começa a ouvir o zumbido. Mas antes do copinho transbordar, aquilo ali já está enchendo há muito tempo, né? Já tem a lesãozinha na cóclea, já tem noites mal dormidas, já tem um estressezinho ali aumentado, já tem algum probleminha metabólico, né? E aí vai nadar no mar, faz uma contratura, aí pronto, começa a ouvir o zumbido, né? Mas não é assim do nada, como as pessoas falam aqui no consultório, ah, do nada ele apareceu. Nunca é do nada, né? Nunca Sempre é do vai, nada. nunca é do nada. Ele sempre vem surgindo ali há muito tempo, né? E ele E só é geralmente é percebido multifatorial, né? multifatorial. Ele só é percebido quando ele chega no córtex auditivo. É lá que a gente escuta. Até ele chegar no córtex auditivo, ele tá fazendo a bagunça ali, mas a gente não tá ouvindo. Perfeito. Ó, acho que é a Thay, deixa eu ver aqui o nome dela. Thay Figueira perguntou o seguinte: a pergunta foi, mas precisa ser crônico ou se tiver zumbido esporádico também tem lesão? Foi quando você estava falando da lesão da cóclea. Ah, tá. Não, todo mundo que tem zumbido tem uma lesão na cóclea. Não precisa ser crônico. Todo mundo. Até aqueles que, quando a gente volta da festa, a gente ouve aquele zumbidinho, sabe? Quando a gente volta de uma festa com som alto, a gente chega em casa Aham. ouvindo aquele zumbidinho, já tem uma lesãozinha na cóclea. Pode ter sido por um trauma acústico, né? Por diversos fatores. Até uma otite quando era criança. E ficou ali, como se fosse uma cicatriz. Mas tem, Hum, tá? Mas não precisa ser perda auditiva. Pode não ser uma perda auditiva. Que na maioria dos casos é, né? Não é perda auditiva. Quer dizer, na sim. maioria dos casos é perda auditiva, mas quando vem pra gente de somatosensorial, a maioria não é, né? Com somatosensorial. Ó, a Vivian tá perguntando. A Vivian fez uma cara assim, Vivian é minha amigona, tá É? aí. Mesmo Por se for por quê? altitude, ela fez uma mesmo se for por Ah, altitude. não. É porque é por diferença de pressão, né? Aí não é pergunta, não é, é zumbido ou é plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido abafado? Que aí é diferente. Se for só a sensação de ouvido abafado, aí não tem muita relação diretamente com a cóclea. Pode ser muscular somente, entendeu? Sim, ela colocou otite na infância. No meu caso, sou do tempo de perfuração do tímpano, que a Vivian colocou aí. O Então, médico. perfuração do tímpano não tem lesão, né? Sim, Mesmo que tenha sido com 2 anos de idade. Ficou ali a cicatriz, né? Como se fosse uma cicatriz.
Tem lesão. O Bruno, eu tô chegando à conclusão que a gente vai ter que fazer umas 5 lives, porque olha Vamos, só, parte um, parte aqui 2. já tinha 12 perguntas, aqui eu já escrevi mais umas 4 coisas para te perguntar. Eu tô com um paciente com zumbido, que eu quero falar do meu paciente com você. Ou seja, a gente vai fazer umas 5 lives. Vamos fazer parte um. Escreve aí, ó, parte um. Maravilha. E aí você falou de um pouquinho das causas, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, das principais Tá. causas do zumbido. Tem As mais alguma principais coisa para causas você do zumbido acrescentar? somatosensorial: distúrbios na coluna cervical, né? C1, C2 e C3, a gente sabe que tem uma influência muito grande na via auditiva. E entre elas a C2 principalmente, tá? A C2 influencia diretamente a via auditiva. Então a gente tem que olhar muito bem para a cervical alta dos pacientes, né? A outra causa seria a disfunção da articulação temporomandibular, né? Que também, cada vez com mais frequência, a gente tem visto pacientes com zumbido e com DTM. Depois a gente pode especificar as causas disso, tá? E a presença de pontos de gatilhos miofaciais na região da cabeça, do pescoço e da cintura escapular. Então, essas são as principais causas do zumbido somatosensorial, tá? C2 é por causa do nervo? Sim, Especificamente por causa da exatamente. E neurologia nervosa. é como se fosse, fala muito ali com o núcleo coclear dorsal, que é o primeiro andar da via auditiva. É como se fosse paralelos, um do ladinho da outra, como se fosse duas vias de metrô, uma do ladinho da outra, que em algum momento, em alguma estação, elas se comunicam, né? Então tem muita relação, sim. Maravilhoso. Estresse, algumas perguntas a galera já vai saber responder, mas É, você vai dar uma profundidade aí no assunto. Estresse e zumbido tem relação? muita. Então, vamos falar do cortisol, né, principalmente. Normalmente nós fazemos picos de cortisol, né, ao longo do dia, isso é normal. Mas paciente com zumbido, ele faz o pico de cortisol e ele mantém o cortisol alto. Esse cortisol não desce, normalmente em pacientes com zumbido, tá? Então, assim, o nível de estresse realmente influencia diretamente ali no zumbido, né? Noites mal dormidas, isso também, o sono também influencia muito no zumbido, né? Então, o estresse e zumbido estão relacionados diretamente. Aí a pessoa fala assim: ah, mas então eu vou ter zumbido eternamente, porque eu sempre vou ter estresse, né? Mas a gente tem que saber controlar isso. E nem todo mundo que tem estresse vai ter zumbido. Por quê? Lembra que eu falei que a gente só escuta o zumbido quando ele chega lá no córtex auditivo? Muitas Sim. pessoas escutam o zumbido e tá ok. Não se queixam dele, né? Não procuram ajuda, não se incomodam com ele. Que às Qual a vezes é diferença? baixinho também, né? Qual a diferença de quem se incomoda para quem não se incomoda? Quem se incomoda é porque associou o zumbido ao sistema límbico. Então, quando esse som, né, agora está ativado ali no sistema límbico, ele não é mais só um som, ele é um som que tem um incômodo, ele é um som que tem uma angústia, ele é um som que tem um medo, né? E aí o estresse, quando vem, entra com força, aumentando a percepção do zumbido, porque é como se o zumbido agora ganhasse um significado, entendeu? Mas nem todo mundo faz esse link. Por isso que tem muita gente que é estressada e não tem zumbido. Ou que tem zumbido, mas não se incomoda, realmente. É como se fosse o som do ar-condicionado, não faz a menor diferença. Tem gente que realmente não se incomoda. Mas para algumas pessoas que fazem esse link com o sistema límbico, o estresse aumenta sim o zumbido. Quando eu tenho uma teoria, quer dizer, a teoria não é minha, né? Mas eu acho que essa é uma teoria que eu acho que faz muito sentido, assim. Hum, É, cada um vai responder ao estresse de uma forma, né? Então, tem uhum. pessoas que vão ter herpes, tem pessoas que vão ter candidíase, tem pessoas que vão ter gastrite, constipação, né? Enfim, cada um responde ao estresse de uma forma. O zumbido é uma das respostas do estresse também, né? Aí, associado com várias outras coisas, como você falou, multifatorial, a pessoa pode esse elo aí ser quebrado, né? A corrente quebra no elo, onde tem o elo mais fraco, né? Não, eu acho que o zumbido é a resposta de todos esses sintomas aí do estresse, porque zumbido e constipação também a gente vê bastante. Paciente com zumbido e constipado.
Então, Próxima live, zumbido e constipação. vamos fazer uma. Eu amo esse assunto, né? A Eu gente adoro sabe. falar de intestino, aí você vai e Eu me fala de também, eu zumbido e amo. constipação. Então você mais que ninguém sabe, né, que o intestino e o sono alteram diretamente o sistema nervoso autônomo. Então não tem como Sim. a gente querer tratar um paciente com zumbido somatosensorial sem olhar para o intestino e para o sono desse paciente, né? Tá tudo Perfeito. interligado. Não tem como a gente olhar para uma coisa só. Pessoal, faz total sentido. Essa live todo mundo devia assistir, porque isso aí é vida, gente. Isso aí é Sim. importantíssimo. É. Todo mundo tem que entender sobre isso. E aí era a minha próxima pergunta, né? Se tem alguma relação do zumbido com a alimentação? Sim, então, nem sempre. O que que eu faço com meus pacientes? Eu peço para eles fazerem um teste de 7 a 14 dias, né? Tirando algumas coisas. Se o zumbido modular, ou seja, se ele mudar esse tipo, essa frequência, né, essa localização, aí eu peço para diminuir, que é o açúcar, principalmente, né? Alimentos com xantina, café, mate, chá, né? Todos esses alimentos, essas bebidas com xantina, Mas, Coca-Cola. mas nem todo chá tem xantina, né? Ou Não, todo chá tem chá xantina? preto, não, Ah, chá preto. chá Ah, tá. preto. Chá verde, né? Mas só Acho que fazendo teste, porque tem muitos que não têm alteração nenhuma. Então, assim, tem que realmente fazer o teste. Recentemente saiu um estudo sobre café, né, dizendo que o que vai influenciar é o excesso de café. Só o excesso. Mas é bom fazer esse testezinho de 7 dias. Tira por 7 dias e vê se alterou. Se não alterou, continua, a vida que segue. Se alterou, é bom dar uma segurada ali naquele alimento. Mas aí é um zumbido Pois é, Gustavo, metabólico. é tudo que você gosta, né, Gustavo? Mas pois é, espero que você não tenha Não tenha zumbido. zumbido. Se tiver, faz um testezinho. Mas tudo na vida dá pra gente trocar, né? Dá pra trocar um Sim, chocolate 80%, dá pra tomar um café descafeinado. com certeza. E glúten? Já viu alguma correlação do glúten com o zumbido? Também, mas aí é bom também fazer esse testezinho, porque nem todo mundo vai ter essa influência, né? E às vezes o somatosensorial não tem. Como os pacientes já vêm para mim avaliados por um otorrino, normalmente eles já vêm com essa questão já examinada, né? A gente só orienta o paciente, mas normalmente a maioria já vem com essa questão avaliada pelo otorrino. Perfeito. Silvia, desculpa, mas eu não concordo com você. 7 dias sem café é impossível de viver. Eu era a louca do café. Eu já não tomo café há mais de um ano, Não, né? mas a gente também não pede para tirar café, não. A gente pede para até Para 180 testar, né? ml, até 180 Ah, ml, sim. assim, só para diminuir um pouquinho, porque tem gente que toma, né, café 20 por dia. É. Não, eu digo que eu não concordo. Eu acho que é possível a gente viver sem qualquer coisa, né? A É, gente tudo tá na alimentar, que eu mente. tô falando, né? Sim. Tudo tá na mente, é uma questão da gente se organizar. Eu decidi viver sem o café porque realmente não estava me fazendo bem. Eu tomava café e meu estômago não gostava muito, não. E E aí, você não ficou com parando enxaqueca? de parar o café? É, não? Não, não, Ah, eu também não tomava litros de café por dia, mas tomava um cafezinho. Mas eu sou bem chegadinha num café de qualidade, sabe? eu amo Mas café. a gente acostuma viver Tudo a gente sem. acostuma, tudo a gente se acostuma. É. E falar em se acostumar, tem como se acostumar com o zumbido? Precisa se acostumar com o zumbido? Então, não precisa se acostumar com o zumbido, mas, como diz a nossa avó, tudo que a gente foca cresce, né? Então não é se acostumar com o zumbido, mas é focar menos nele, né? Cada vez que a gente foca mais nele, a gente manda a informação que ele tem uma importância pra gente, né? E o nosso cérebro ele não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Ele sabe que a gente está dando importância para aquilo. Então, se a gente está dando uma importância, ele vai chamar mais atenção para aquilo, né? Então, não que a pessoa tenha que se acostumar, mas se ela puder fazer um trabalho ali, né, focar menos naquilo. Ih, ficou sem som. Ah, voltou, Voltou? voltou. É porque teve meu Voltou. telefone tocou.
Ah, voltou. Se a pessoa focar menos no zumbido, ao longo do tempo ele vai percebendo menos. Mas não é se acostumar com zumbido, né? Zumbido tem tratamento, todo zumbido tem tratamento, não só o somatosensorial, né? Mas as outras questões também, as questões auditivas, né? Hoje já tem muito tratamento para isso, as questões metabólicas, neurológicas. Sempre vai ter tratamento, não precisa se acostumar. Mas a questão é focar menos, né? Dar menos atenção para aquilo. Perfeito. Eu tô com um paciente com zumbido, Hum. entendi, inclusive, hoje foi a segunda sessão dele. Que esse paciente, ele já trata, já tem esse zumbido há 2 anos. Eu comecei a tratá-lo na semana passada, com osteopatia. Ele tem uma tensão cervical muito grande, e aí eu queria que você falasse da cervical, se você quiser aproveitar essa minha pergunta para falar. Uhum. Muita tensão cervical, um paciente com alto cargo empresarial, no trabalho dele, empresarial, e ele muito tenso, e ele o zumbido do lado direito, um zumbido sempre constante. Ele falou, Vanessa, se fosse sempre assim, eu, apesar de ser alto, eu conseguiria viver, porque se é constante, né, fica muito mais simples. Ele já foi nos neurologistas mais, enfim, top, você pode imaginar, otorrinos e tudo. E do lado esquerdo, não é além do zumbido constante, ele tem um zumbido constante, mas ele de vez em quando faz altos barulhos no lado esquerdo. Uhum. Muito, barulhos muito altos. Ele falou que de vez em quando faz como se fosse assim, um tilintar, um negócio esquisito, Uma um vibração? negócio assim, como se fosse uma. Ele não citou vibração, mas ele como se fossem uns barulhos meio diferentes, não é um barulho constante, vem muito alto, depois fica muito Tá. mais baixo, então fica muito inconstante. Uhum. E ele falou que é muito difícil, Sim. né, para ele conviver com esse zumbido. A outra coisa é o que você acabou de falar. Ele está muito focado no zumbido. Ele Tá. fica. Por quê? Ele falou assim para mim, Vanessa, você me atendeu, eu atendi quarta-feira passada, e ele está há uns 4 dias, 4 ou 5 dias, sem esse zumbido alto no ouvido. Tá. Só tá o baixinho, o do lado direito, Uhum. que tá ali, mas o do lado esquerdo, segundo ele, melhorou assim absurdamente. E aí ele falou assim para mim: por enquanto ele não apareceu, mas o que me preocupa é que eu acho que ele vai aparecer. Aham. Entendeu? Por quê? Aí eu falei, Porque você tá na expectativa dele aparecer, né? Você tá esperando que ele apareça. Você tá quase chamando, vem, querido, cadê você? Tô sentindo sua falta. é o medo, né? É o medo. Paciente Sim, com zumbido tem muito medo. Por isso que eu falei que eu respeito muito a medicina tradicional chinesa, né? Porque eles falam muito isso, que zumbido é medo, né? Lógico que a gente trabalhando só isso, a gente não vai ter resultado. Mas paciente com zumbido, a emoção mais aflorada neles é o medo, né? E esse paciente que você está falando é bem típico dos meus pacientes. Paciente com alto cargo, com alta responsabilidade, que leva o mundo nas costas, né? E se sente responsável pelo mundo. Então, normalmente, essa é bem característica de paciente com zumbido. Agora, esse que você falou desse barulho que sumiu, provavelmente é uma síndrome tônica do tensor do tímpano, que é quando o tensor do tímpano se contrai, né? Pode ser também por causa de um trauma acústico, né? Ou seja, houve um barulho muito alto e aí o tensor do tímpano se contrai e começa a fazer uma vibração lá dentro. E aí ele percebe como se fosse uma vibração, como se fossem uns ruídos, uns barulhos diferentes, um apito que dá muito alto e abaixa, sabe? E isso realmente incomoda muito eles. Então, e é o mais fácil de tratar também. A fisioterapia ajuda muito nesses casos, muito. perfeito. Muito bom. E aí, o que a gente tem hoje para avaliar os zumbidos? Como é que funciona a avaliação do zumbido? Então, em 2018, né, teve um consenso Delphi realizado por vários profissionais especializados em zumbido. E esses profissionais, eles decidiram, né, fazer uma avaliação para diagnosticar o zumbido somatosensorial. Essa avaliação foi feita com algumas perguntas, né, que a gente faz para o paciente e testes somáticos. Então, a gente pede para os pacientes
realizar alguns movimentos com a cabeça, com os olhos, com a boca. E a gente vai vendo se houve modulação desse zumbido. O que é a modulação? Se esse zumbido aumentou, diminuiu, se mudou a frequência, se mudou o tipo, ou se mudou a localização. Ou seja, zumbido só do lado direito, começou do lado da cabeça. Então, isso tudo a gente vai anotando. São testes somáticos. A gente pede para o paciente mexer a cabeça, né, os olhos, a boca. Teste com contra-resistência. A gente pede para o paciente mexer, a gente faz uma resistência contra e vai anotando. Perguntar se esse paciente já fez algum tratamento dentário. Isso tudo são associações, né? E a gente juntando tudo, a gente chega ao diagnóstico de zumbido somatosensorial. Perguntar se o paciente fez algum tratamento dentário recentemente, se teve alguma queda, né? Se fez alguma manipulação, porque às vezes o paciente vem, né, fez algum exercício até na academia, né? Mexeu o pescoço e começou com um zumbido. Eu tenho um paciente que ele estava fazendo aqueles passeios de boia cross, sabe? E a boia virou. A boia virou e ele ficou preso assim com a cabeça na cachoeira, né? Quando ele voltou, ele já estava com um zumbido. Então, isso tudo a gente vai anotando. Paciente hoje também que fez uma contratura nadando no mar. Isso tudo a gente vai anotando, além dos testes somáticos, tá? Dá muita atenção para a parte dos olhos, né? Porque às vezes a gente não examina os olhos. E movimento ocular também tem muita influência no zumbido. Perfeito. A Depois, Vitória está perguntando se apitos também são considerados zumbidos. sim, apitos também. Depois eu posso até te mandar e aí você posta, bota esse consenso Delphi, que aí ele Ótimo. mostra todos esses testes que a gente tem que fazer com o paciente. É bem legal. Tá ótimo. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação da TM com zumbido. A TM com zumbido. Hoje a gente sabe que de 36 a 60% dos pacientes com zumbido tem sinais e sintomas de DTM mais aflorados. Então, uma relação muito alta, né? 60% dos pacientes com Uau. zumbido apresentam DTM. E aí existem várias teorias que tentam explicar essa relação da ATM com zumbido, mas as teorias mais aceitas hoje seria a do pterigoideu medial e do tensor do tímpano desenvolverem-se a partir da mesma origem e juntamente com outros músculos mastigatórios serem inervados pelo trigêmeo. Nós sabemos que o trigêmeo tem muita influência na via auditiva, tá? O trigêmeo influencia Sim. diretamente ali no núcleo coclear dorsal. A outra teoria seria dos ossículos da orelha média, tendo relação com o osso da mandíbula. E as inervações dos ramos do nervo facial, vago e glossofaríngeo, tendo muita relação também com a orelha externa e média. Mas dessas três, a teoria mais aceita seria realmente a do trigêmeo, influenciando muito ali o núcleo coclear dorsal, que é o primeiro andar ali da via auditiva. Então, realmente, o trigêmeo tem muita culpa no cartório. A gente tem que levar muito em consideração isso. Pessoal, quem falou, perguntou se a live vai ficar lá, salva. Eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, anotando tudo. Se não estiver dando para anotar, como vai ficar salva, Parte vocês 2. assistem. Exatamente, parte 2. Anotem tudo. E a cervical, né? Você falou um pouquinho lá no início, mas entra um pouquinho mais em detalhes para a gente da cervical com zumbido. Então, a cervical, o que a gente sabe hoje é isso, né? C1, C2 e C3, tendo influência ali diretamente na via auditiva. É como eu te falei, como se fossem duas vias, né, paralelas, e elas se comunicam no núcleo coclear dorsal. Tá? Então, da C1, C2 e C3, eles fizeram uns testes, né, estimularam eletricamente, e no estímulo elétrico da C2 foi o que mais influenciou a via auditiva, tá? Bem na região ali de C2. Então, a gente olhar bastante, né, para a cervical alta do paciente, dar bastante atenção ali. Não só para dor, às vezes o paciente vem sem dor, mas tem aquela influência, né? A gente sabe que a via somatosensorial é como se a via auditiva estivesse aqui e a via somatosensorial estivesse aqui, levando dor, né, levando sensibilidade. Ela olha para a amiga do lado e quer ajudar a amiga, porque está com uma dificuldade de levar a informação ali, porque está com aquela lesãozinha na cóclea. E aí, quando essa informação da via somatosensorial entra na via auditiva, é como se aquela dor agora virasse um barulho, entendeu?
além de dor, ela não é só mais uma dor, ela não é só mais uma sensibilidade, ela é uma sensibilidade que tem um barulho. É como se fosse isso, Nossa, entendeu? Então é muito muita interessante. relação, Muita muita relação. relação. E você falou também da cintura escapular. Qual a explicação? É pela tensão muscular, pela questão das fáscias, é o quê? Então, não Você tem muita verifica. explicação, né? Mas o que a gente fala mesmo é em relação a pontos gatilhos miofaciais, né? Porque às vezes um ponto gatilho, por exemplo, no ECOM, vai influenciar, se a gente olha, né, aquele mapinha de pontos gatilhos, eu não sei nem se o Bruno tá aí ainda, senão ele fala bastante que é o mestre aí de pontos gatilhos. Pontos gatilhos no ECOM influenciam diretamente lá dentro da orelha interna, né? Então, aqueles pacientes, por exemplo, que chegam com dor no ouvido, já foram ao otorrino, já foram no dentista e não tem nada. E aí a gente vai lá, faz a palpação e vê que tem um ponto gatilho, por exemplo, no ECOM, de gástrico também influencia muito. Pontos gatilhos no digástrico refletem dentro da orelha. Então, normalmente é aquele apitinho que dá, aquele apito que dá bem alto, a pessoa se incomoda muito, depois ele diminui. Normalmente é reflexo de ponto gatilho. Então, acho que a cintura escapular está mais relacionada à presença de pontos gatilhos. Perfeito. O que a gente tem hoje de evidência científica sobre tratamento do Pouquíssimos. zumbido? Vamos estudar mais zumbido aí. Temos pouquíssimas coisas, né? A gente, como eu te falei, o primeiro estudo eu acho que foi em 2005, relacionado à fisioterapia, né? Não relacionado a zumbido só. A Sim. gente tem, eu fiz agora, né, na pós, a gente terminou fazendo o TCC, de zumbido e terapia manual. Nós procuramos, eu acho que a gente achou 104 só. E aí, de boa qualidade, ficamos com 11. Com 11 artigos, assim, de boa qualidade. Eles falam muito de terapia manual, né? Que tem Aham. uma boa resposta, principalmente ali na região de ATM e cervical alta. Terapia manual de exercícios oculares também, influencia bastante. E temos também de agulhamento a seco, né? Que a gente vai falar também. E é isso, a gente tem pouca coisa. Para relação à fisioterapia como tratamento, a gente tem terapia manual, tem muito estudo falando sobre técnicas de meditação, de mindfulness, né? Que ajuda bastante. Acho que justamente por essa questão do estresse, né? Quando você consegue se conscientizar no tempo presente, ver que aquele zumbido ali não é um monstro, não está te representando uma ameaça, né? O paciente consegue melhorar. Então, tem muito estudo falando sobre hipnose, mindfulness, técnicas de relaxamento, terapia manual. O zumbido pode chegar a atrapalhar a pessoa a dormir, ou na hora que a pessoa está dormindo, fica bem baixinho, que a pessoa consiga dormir Não, tranquilamente. então, o sono, a insônia inicial, normalmente sim, os pacientes falam, não consigo começar a dormir. Aí tudo bem, aí o zumbido realmente está influenciando, porque de noite, como diminui os sons externos, a pessoa começa a perceber mais o som interno, né? Então eles falam, Exato. piora de noite, mas não piora de noite, é porque de noite diminuiu os sons externos, né? Mas quando Sim. a pessoa está dormindo, quando ela entra no sono, ela não acorda por causa do zumbido, né? Porque não existe zumbido ali naquele momento. O sono dela é de má qualidade. Então ela acordou e aí o zumbido já volta. Ela já percebe o zumbido de novo. E aí, de novo, tem dificuldade de voltar a dormir, né? Então, sim, distúrbios do sono, né, são bem comuns, são muito comuns em pacientes com zumbido. Mas quando ele fala assim, o zumbido me acordou, é mentira, não foi o zumbido que acordou ele, né? Mas para iniciar o sono realmente é mais difícil. Uma vez que a pessoa teve zumbido, ele pode ficar voltando, Bruna? Pode. Ele trata, vamos supor, tratou com uma pessoa que entende zumbido, né? Como você, ele pode daqui a um tempo voltar? Como é que funciona? Pode. A gente fala que existe a cura do incômodo e a cura do sintoma. A cura do incômodo é quando a gente consegue que essa informação do zumbido volte e fique ali no córtex auditivo.
Quando essa informação fica até o córtex auditivo, não incomoda mais, né? Ele ouve o zumbido, mas ele não sente o incômodo, porque não tem mais aquela associação ali com o sistema límbico, né? Então aquele zumbido não tem mais significado para ele. A mesma coisa do barulho do ar-condicionado. E quando essa informação volta um pouco mais e fica abaixo do tálamo, esse paciente, né, abaixo do córtex auditivo ali, que o tálamo não deixa mais aquela informação passar, esse paciente não escuta mais o zumbido. Mas não significa que o zumbido não está ali. Ele está ali, do comecinho da via auditiva até o tálamo. Aquela informação está passando ali, mas ele não está mais escutando, né? E aí alguma coisa pode acontecer na vida daquela pessoa, como uma pandemia, por exemplo, que a pessoa no auge do seu estresse, o tálamo vai lá, abre a porta e deixa aquela informação passar de novo. Então, sim, a pessoa pode ouvir o zumbido de novo. Perfeito. O que você correlacionou pós-Covid com zumbido é pelo estresse da pandemia. Também, né? A gente não sabe explicar ainda muito bem. Estresse da pandemia, medicamentos usados para Covid, né? A vacina também tá dando muito zumbido. Muito paciente pós-vacina. A gente não sabe explicar por que ainda. Pós-Covid, a gente acha que pelo estresse, né? Pelo isolamento, talvez, a pessoa fica mais isolada, né? Não tem muitos barulhos, você acaba percebendo mais. A medicação usada para Covid. E não tem muita explicação. Tem um estudo, eu acho da Faculdade Federal de Pernambuco, acho que é de lá, que eles estudaram, né, pessoas que faleceram, assim, ainda com Covid, e aí viram que o Covid estava instalado na orelha interna do cadáver. Então, assim, ainda tem muita coisa para a gente estudar sobre Covid, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Com certeza. E o dry needling? Como é que eu vi uma postagem sua lá do dry needling? Como é que o dry needling pode ajudar no zumbido? Então, a gente usa o dry needling para pontos gatilhos que modulam o zumbido, tá? Pontos gatilhos miofaciais que modulam o zumbido. Então, lembra que eu falei lá na avaliação, né, dos testes somáticos? Um deles é a gente fazer a palpação em pontos gatilhos. Então, a gente vai palpando. Então, por exemplo, palpou o trapézio e o paciente fala, meu zumbido modulou. Meu zumbido aumentou ou diminuiu. Então, a gente usa o agulhamento a seco ali naquele ponto gatilho que o zumbido modulou. Então, é exclusivamente para ponto Mostrou uma gatilho. correlação, né? Sim, sim. Agora, apertei o trapézio. Doeu só aqui. Não, então não é ponto gatilho. Aí a gente faz uma outra técnica, né? Ponto gatilho, agulhamento a seco, a gente só usa em pontos gatilhos miofaciais ativos, que são aqueles que realmente modulam o zumbido ali na hora. Tá? Não só modular o zumbido, mas às vezes também dá uma plenitude auricular, né? Que é a sensação de ouvido abafado, ou até mesmo um lacrimejar dos olhos. Aí a gente sabe que é um ponto gatilho. Interessante. Você apertou lá o ponto gatilho e começou a lacrimejar os olhos, você viu que tem uma relação. Aí é um ponto isso? gatilho, sim, é. Aí é um Sim, ponto sim, gatilho, você vê que tem uma relação. E sobre a abordagem biopsicossocial? Você falou que essa é uma das perguntas mais importantes. É, Então fala isso pra gente. não tem como, né? A gente não tem como separar hoje corpo e mente, né? A neurociência já está aí desde 2000 com tudo, mostrando pra gente que as nossas memórias estão em todas as células do nosso corpo. Então não tem como a gente separar corpo e mente. Esse paciente com zumbido é um paciente que tem muito medo, né? É um paciente que tem suas histórias, tem suas memórias. E não tem como a gente olhar para ele só para a cabeça e para o pescoço desse paciente, né? No caso da fisioterapia, né? Do somatosensorial. A gente tem que olhar esse paciente como um todo, né? A gente sabe que o medo está muito armazenado na amígdala cerebral, que é responsável pelo sistema de luta e fuga, né? Então a gente tem que tirar esse paciente desse looping. Eu tenho medo porque o zumbido é uma ameaça para mim. Se ele é uma ameaça para mim, eu fico mais estressado. Eu não durmo direito, eu diminuo minha concentração, minha produtividade, aumento meu estresse, aumento o cortisol, aumento o zumbido. Então não adianta a gente ficar tratando ali a cervical do paciente e deixar ele nesse looping, porque ele não vai parar de
ter toda essa percepção. Então, a gente tem que acolher esse paciente. Esse paciente tem uma história, ele tem seus traumas, ele tem seus medos, ele tem suas noites mal dormidas, né? Ele tem o intestino que não funciona. Então, isso tudo tem que ser acolhido no paciente, né? Tem que saber por que de tudo. Eu sempre pergunto ao paciente qual é a emoção que está mais interligada no zumbido. Quando você pensa no zumbido, qual é a emoção que você sente? E aí ele fala, normalmente fala medo, mas às vezes fala raiva, né? E aí, em cima dessa emoção, a gente vai trabalhando, né? Que ali tem muita história. Então, é abordar esse paciente como um todo. Como eu falei, não tem como tratar um paciente com zumbido somatosensorial sem olhar para o seu intestino e para o seu sono, né? Vai ser em vão, né? O intestino e o sono influenciam diretamente o sistema nervoso autônomo desse paciente. E outras coisas também que a gente precisa acolher esse paciente, né? Deixar o paciente falar, desmistificar o zumbido para ele, falar para ele o que que é o zumbido de verdade, né? Porque ele vem achando que está com tumor, ele vem achando que vai morrer em 2 dias, né? Que nunca mais vai se livrar daquilo. Então é você parar, ouvir esse paciente, primeiro ouvir, deixar ele falar tudo o que ele quiser falar, depois desmistificar o zumbido para ele, falar o que que é o zumbido para ele, acolher esse paciente com as suas dores, não só físicas, mas com as suas dores emocionais também, né? Porque o zumbido nada mais é do que ele reconheceu aquilo, o sistema nervoso dele reconheceu aquilo como uma ameaça, né? Porque 80% das pessoas que têm zumbido e não se incomodam. Então, as pessoas que se incomodam, elas estão reconhecendo aquele som como uma ameaça, né? Então, a gente tem que tirar o paciente desse looping. E só fazendo um acolhimento total nesse paciente, encaminhando ele para outros colegas, né? Encaminhando esse paciente, às vezes, para um psicólogo, encaminhando ele, às vezes, realmente precisa de um psiquiatra, tem áreas que a gente não consegue tratar, né? E estimulando esse paciente a fazer atividade física, a gente mostrando para ele os benefícios que uma atividade física faz. E é isso, é acolher o paciente como um todo. Não tem como tratar zumbido somatosensorial olhando só para a cabeça e pescoço. Vai ficar enxugando gelo, né? Fala um pouquinho mais do intestino, Bruna. Como é que você vê essa relação do intestino com o zumbido? Então, na verdade, essa médica que eu aprendi tudo com ela, né? Ela desde sempre ela trata quando o paciente chega com zumbido e com constipação, né? Ou com intestino irritável, ela trata o intestino do paciente. E ela sempre fala assim, não, se eu não tratar o intestino dele, não melhora do zumbido. Ela sempre falou isso e sempre ficou na minha cabeça, né? E depois estudando mais, você vê essa relação, né? Principalmente por causa do vago. Né? 25% da informação vagal é dada pelo núcleo do trigêmeo. Então, se o trigêmeo está lá influenciando a via auditiva aqui em cima, se essa informação está passando alterada, por que que ela está chegando alterada? Né? Às vezes o paciente não tem nada na boca, não tem nada, já fez todos os exames, está ok. Então, por que que essa informação está alterada? Então, a gente tem que ir lá na raiz do problema, né? Que às vezes ela está passando alterada, não é por algum problema aqui, é por algum problema na via ascendente que está mandando uma informação alterada. Então, a gente sabe, né, que o vago tem muita influência ali nas vísceras abdominais. Então, eu olho muito estômago também, olho muito paciente, por exemplo, em relação a bruxismo, né? Com essa relação toda biopsicossocial. Não tem como a gente olhar um paciente com bruxismo que tem refluxo. A gente vai ficar enxugando gelo ali, né? Porque o paciente com refluxo, ele tem um bruxismo como proteção. Ele faz um bruxismo de forma protetiva, né? Para aumentar a Sim. saliva ali. Então, assim, não tem como a gente tratar um paciente com bruxismo. Ah, o zumbido dele está relacionado ao bruxismo. Não está só relacionado ao bruxismo, né? E aquele refluxo dele ali, né? Sim, Então a gente tem que olhar esse sim. paciente como um todo. Refluxo, apneia. E aí voltando para a parte do intestino. E aí eu comecei a ver na minha avaliação que muitos pacientes com zumbido têm constipação. E eu falei, gente, não é possível isso. E aí eu comecei a fazer drenagem no peritônio, comecei a fazer drenagem abdominal, mobilização ali
na parte abdominal, né? E comecei a ver que eles melhoravam. Aí eu falei, ah, é? Então tá, então agora eu vou botar isso na minha conduta. Então, assim, mesmo paciente com constipação ou paciente com até com aquela alteração, né? Diarreia, constipação também acontece muito. Sim, Paciente com muitos gases, zumbido, tem muita relação. Agora procura se tem estudo. Não tem. não Não tem. tem, não tem, já procurei em tudo, não tem. É só realmente na nossa prática clínica. Mas é muito interessante você perguntar isso, isso sempre, né, para os seus pacientes, até para depois você poder escrever alguma coisa sobre isso e para você poder passar essas informações para os seus alunos, né? Sim, sim, mas ó, tem aluna minha aí. Eu sempre falo isso nas aulas. Sempre Sim, falo, tem que olhar, porque tem muita relação. E os otorrinos sabem que tem relação, mas não tem nenhum estudo publicado. Mas eles sabem que tem relação. muito bom. Em relação à galera que está assistindo, pessoal, o nervo vago, ele inerva a parte de esôfago, estômago, fígado, vesícula, duodeno, jejum, ilho, colo seco, colo ascendente, colo transverso, até 2/3 do colo transverso. Então, só o finalzinho ele inerva parasimpaticamente, né? Ele é inervação parasimpática. Só o finalzinho do colo transverso, colo descendente sigmoide reto, que é inervação parasimpática sacral, de S2 a S4. Então, assim, isso que a Bruna falou do vago é extremamente importante, né? Sim, Extremamente. sim. É... Eu Bruna, quero nosso tempo está assistir sua acabando. aula, eu quero assistir a sua aula de Da intestino, parte hein? De vaga, visceral. de tudo. É muito interessante, né? É que na pós-graduação dou aula de sistema nervoso autônomo e dou aula da parte visceral, né? Então eu sou apaixonada por esse assunto também. Ah, eu amo, eu acho que Eu tem muita gosto muito. relação, sim. E vamos pensar em a gente fazer um trabalho aí legal sobre isso. Vamos sim. Me diz uma coisa, já que o nosso tempo está acabando, tem como prevenir? Vê se minha pergunta é idiota, já que a gente não combinou essa pergunta. Tem como prevenir alguma coisa do zumbido? Ou a prática de atividade física, a meditação é a melhor forma de prevenir, né? Tudo, né? Porque a gente sabe que tem coisas que previnem, que geram saúde, né? Que é a prática de atividade física, a meditação, uma boa alimentação, o intestino funcionando, né? Sim. Mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Além disso tudo, boa noite de sono, né? Qualidade de sono, fundamental. Perfeito. Mas para a gente ir na raiz do problema, é cuidar da nossa audição, para a gente não ter um trauma acústico. Então, assim, evitar lugares muito barulhentos, né? Se a gente estiver em um lugar muito barulhento, tentar ficar o mais longe possível da caixa de som. Se não tiver jeito, se ausentar daquele lugar, por exemplo, tá numa festa, o som tá muito alto, de hora em hora, sai daquele ambiente, fica 5 minutos fora daquele ambiente, né? Então, o principal, a raiz do problema é a gente cuidar da nossa via auditiva, né? Então é isso, evitar lugares muito barulhentos, cuidar bastante da sua audição, evitar isso aqui que eu estou usando, tá? Fone de ouvido. Fone de Se ouvido. precisar usar fone de ouvido, usar uma altura bem baixinha, ou usar aquele externo, que é melhor do que esse aqui que eu estou usando. E é isso. Estamos. Então, é isso. E não pode fazer realmente. Então, para a raiz do problema, cuidar da sua audição. Ficar sempre indo ao otorrino, né, para fazer uma audiometria, ver se está tudo ok, né? E prestar atenção no seu corpo, porque o corpo fala. Muitos pacientes com zumbido somatosensorial, eles falam assim: antes do meu zumbido começar, eu estava com dor de cabeça já há uns 5 dias. Né? Ou antes do meu zumbido começar, eu estava com uma dor no pescoço já há uma semana. Então, assim, observar o seu corpo, né? O seu corpo, ele tá falando, ele tá te dando sinais. E o zumbido, ele é um sintoma, ele é um alerta de alguma coisa, que alguma coisa está acontecendo ali. Então, prestar atenção nos alertas do seu corpo, eu acho que é fundamental. Prestar atenção para os alertas do corpo é a dica da noite, pessoal, para tudo, né? Para nossa saúde em geral. Porque é o que a Bruna falou, o corpo fala e ele avisa, né? Ele dá sinais de que não está funcionando bem. E às vezes a gente deixa aquilo passar, né? E tem muitos pacientes, né, Bruna, que chegam pra gente e a gente fala assim: você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar melhor.
Parece que a gente está falando que ele tem que visitar Marte, né? Ele tem que conhecer a Lua, porque assim, né, a gente fala e o paciente, né, eu sei que não são hábitos que a gente não são tão simples de mudar, mas a gente precisa começar a mudar, né? Então, Sim. cuidar mais da nossa saúde realmente. Talvez eu achava que com o Covid a população em geral ia ficar muito mais atenta à sua saúde. Eu não sei se a população. Eu acho que ajudou aí uma galera, mas eu acho que a população em geral não. É, eu acho que em relação à atividade física, pelo contrário, as pessoas ficaram mais isoladas, né? E agora tem até Mais medo de voltar para sedentárias. academia, né? Falam que tem medo, né? Mas em relação à atividade Eu física, acho que agora é preguiça mesmo. acho que dá tempo da gente falar um pouquinho. Tem gente que fala assim, quando eu faço atividade física, meu zumbido piora. Mas não é que ele piora, ele não piorou. Ele modulou às vezes, né? Uma atividade física controlada, ele modulou. Lembra que eu falei que a principal característica do zumbido somatosensorial é a modulação. Então, às vezes, você faz uma musculação e ele modula, mas isso não é ruim, tá? Ele só modulou. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, ele vai diminuir de novo. Então, tem gente que fala, vamos fazer Modulou que atividade física. você chama é mudar ou subir? Mudar para baixo ou para Mudar. menos. Ah, tá, Aí quando mudar. muda para Tá. mais, a pessoa fica com medo. Mas não é ruim, é só uma característica dele, mudou para mais. Isso não é ruim, tá? Só mudou por algumas horas ali. Mas depois ele vai baixar tanto que vai valer a pena a atividade física. Então, às vezes, durante o zumbido modula para mais. Mas isso não é ruim, não é um sinal ruim, entendeu? É só uma característica desse tipo de zumbido, que é a modulação dele. Horas ele vai estar mais alto, horas vai estar mais baixo, horas vai mudar de localização. Isso é só a característica do zumbido somatosensorial. E tem alguma atividade física que você mais recomenda ou você fala faça alguma atividade física que você gosta para gerar mais aderência? Então, eu falo, faça a atividade física que você mais gosta, mas aí se a pessoa ficar insistindo muito em qual, atividades físicas que aumentem mais a frequência cardíaca, que o paciente sinta mais ali, que sue mais, sabe? Que produza Uhum. mais endorfina, né? Endorfina. Porque às vezes você vai fazer uma caminhadinha de 20 minutos, não vai ajudar muita Fazer grande coisa. diferença. É. É. Perfeito. Muito bom, Bruno. Eu adorei a nossa live. Ah, Eu eu brinco amei com os convidados. A demais. gente podia ter tomado um cafezinho durante a live, porque é como se a gente estivesse aqui batendo, né, um papo muito Eu bom amei, amei. Muito obrigada, amei mesmo. Quero parte também. 2, hein? Vamos combinar, com Parte certeza. Então, 2 vai quero que ser você. só intestino zumbido. Perfeito. Vamos lá. Então, eu te agradeço muito pela live. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, essa live vai ficar salva. Vou colocar também no meu canal do YouTube, Vanessa Kinushi. Então, todas as lives estão salvas lá. E vai ficar salva aqui no meu Instagram. Muito boa, né, Renatinha? Também adorei. A galera aí, vários alunos te Érica. Ah, elogiando. Ivan, Ivan, muito querido. obrigada por, né, proporcionar esse encontro aqui fantástico, para trazer essa informação, né, essas informações super ricas aí para os meus alunos, para os nossos colegas fisioterapeutas, para os alunos da Bruna. Então, muito obrigada por proporcionar esse encontro. E, Eu que Bruna, muito agradeço. Muito obrigada. obrigada, parabéns pelo seu trabalho, muito Obrigada. sucesso e parabéns Obrigada. por trazer aí esse assunto tão curioso, tão importante e pouco falado, né? Então, parabéns. Muito obrigada. E o que eu quero é divulgar realmente a informação do zumbido. E o que eu quero é que muitos fisioterapeutas aprendam e se interessem pelo zumbido. Nós estamos precisando de fisioterapeutas nesse meio. E que muitos fisioterapeutas deem aula também de zumbido e que a gente cresça cada vez mais nessa área. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado aí até o finalzinho. Um Beijo, beijo boa grande. noite. Obrigada, Obrigada, Bruna. Boa Vanessa. Beijo. noite.